ouvindo impressões. Deu alguma coisa aí? Vocês estão me escutando? Então, o capítulo estimula os médiuns ao trabalho, sem reclamações e sem medo. São expostos vários casos de médiuns que, bem preparados antes da reencarnação, não cumpriram as tarefas por invigilância. No primeiro relato, Dona Mariana descreve que o que a impediu de seguir sua missão foi a família, deixando claro que o marido chegava a ficar histérico caso ela fosse procurada por pessoas que precisassem da sua ajuda. E o mesmo ainda mobilizava as filhas contra ela. Em seguida, outra companheira fala que sempre arrumamos pretexto para fugir às culpas e explica que o serviço poderia ter sido feito em pequenas oportunidades e que, pelo exemplo, talvez ela tivesse conquistado o marido e as filhas. A transferência de culpa é uma atitude muito comum que muitas pessoas praticam sem perceber. A gente mesmo faz isso sem perceber, né? A gente fala assim, eu não fiz isso porque fulano me atrapalhou. Eu não fiz tal coisa porque não sei quem, né, não veio me ajudar. Então, essa coisa de transferir a culpa é inerente ao ser humano, né? A gente está sempre culpando o outro, nunca é culpa da gente. Voltando às situações que transferirmos a responsabilidade de algo para outras pessoas, percebemos de imediato que não evoluímos. Ou seja, a gente não está, como fala, assumindo, né, a nossa responsabilidade diante daquilo. Aqui o que levou a senhora a falhar foi a desculpa de suas obrigações com a família. Ou seja, ela achava que para ela cumprir a missão dela, ela tinha que abandonar a casa, tinha que abandonar as filhas, o marido, e não tem necessariamente que abandonar, né? Como a amiga falou, ela poderia ter em pequenas doses homeopáticas ajudado, feito bem quando apareceu a oportunidade e ter conseguido, talvez, passar até uma mensagem para as pessoas de dentro da família dela. No segundo relato, a senhora não conseguiu executar a tarefa mediúnica por conta de irritação que a dominou, dada a indiferença dos familiares pelos serviços espirituais. Ela se irritava quando o marido fazia ponderações ou dava parecer ao contrário do ponto de vista dela em matéria de crença. Ou seja, só o que ela pensava era certo, ela não aceitava a opinião das outras pessoas, coisas que nós temos também que respeitar. Cada um tem uma opinião e a gente tem que respeitar a opinião do próximo. Ela deixou a vaidade falar mais alto e, de tanto se deixar levar pela irritação, acabou por brigar várias vezes com o esposo, chegando a trocar em insultos e fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Nesse estado mental, infelizmente, ela não conseguiu trabalhar em sua elevação espiritual e com essa atitude irredutível e achando que era sempre dona da verdade, acabou deixando escapar a oportunidade de aprender a humildade. Porque a gente está aqui sempre para aprender coisas novas, todos os dias. Nós não sabemos tudo, muito pelo contrário, né? Nós estamos gatinhando. Até a gente conseguir saber tudo, ainda falta várias e várias encarnações. Em seguida, Dona Ernestina fala que o desastre dela foi o medo. Fala que foi muito bem preparada para resgatar antigos débitos, que os instrutores a proporcionavam os maiores incentivos, mas nos estudiosos do plano físico só enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, achava que todos eram galhofeiros ou brincalhões e duvidava até dela mesma. Muitas vezes, nós não precisamos de um inimigo maior, nós somos o nosso inimigo. Nós não precisamos nem de um obsessor, porque nós nos tornamos o nosso obsessor, achando que, duvidando sempre das nossas intuições, das coisas que aparecem assim na nossa mente, ou do que eu sou capaz de fazer, e nós acabamos nos tornando os nossos piores inimigos, né? E aí, com isso, ela tinha medo das mistificações
e acabou prejudicando a si mesma pela oportunidade perdida. E no último relato, temos o desabafo de um cavalheiro que faliu em sua missão porque só tinha confiança em si mesmo, enquanto teve a esposa ao seu lado. Quando a esposa desencarnou, ficou desequilibrado, procurando outra esposa, se uniu a uma mulher que o arrastou a realizar perversões sexuais que ele nunca se achou capaz de fazer. Ele reconhece que para corrigir esses erros, irá precisar da ajuda da companheira bem-amada. Mas nós não podemos depender de outra pessoa para evoluirmos. Nós temos que, sim, contar com amigos, pessoas queridas, como nós aqui, uns ajudando os outros, ao outro, né, a evoluir, a ter entendimento, a aprender mais, mas nunca podemos ficar presos, atrelados ou dependentes de outra pessoa para conquistar a nossa evolução. A evolução é nossa, né? O individual é de cada um, o entendimento é de cada um. Às vezes eu entendo de um jeito, a Rita entende um pouquinho melhor, a Yolanda melhor ainda, e assim, cada um no seu degrau, mas todos se, né, ajudando, e nunca numa dependência de falar assim, não, eu só vou evoluir se a Yolanda vier na outra encarnação comigo, senão eu não vou evoluir não, porque eu estou também jogando uma responsabilidade sobre a outra pessoa muito grande, né? Nós não podemos fazer isso com o nosso próximo. Então, do capítulo 9, foi isso o resumo que eu peguei, tá bom? Do capítulo 10, os mensageiros, a experiência de Joel. Nesse capítulo, André Luiz nos permite conhecer a história impressionante de Joel, outro médium fracassado. Ele nasceu com uma sensibilidade bastante apurada, era capaz de identificar nas pessoas as suas vidas passadas. Este seria o instrumento que o permitiria ajudar a quem o procurasse. Entretanto, ele passou a vida na Terra procurando os que com ele compartilharam a última encarnação, porque ele ficou muito curioso e queria saber quem tinha compartilhado com ele a última encarnação. Ele relembrou de sua penúltima existência, quando envergava a batina sob o nome de Monsenhor Alejandro Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que decidiu ir atrás dos companheiros que viveram com ele nessa época. Reconheceu um deles como o senhor Egídio de Salcedo, grande proprietário de terras, que havia sido magnânimo com ele, protetor, perante as autoridades religiosas da Espanha, só que ele já estava reencarnado, né, como proletário, ou seja, pessoa que vive só do seu trabalho, do seu esforço, né, mas muito inteligente e honesto, mas em grande sacrifício de individual, ou seja, experiência de sacrifício individual, ou seja, ele foi um grande senhor de terra na vida passada, mas nessa ele era um trabalhador inteligente, mas que tinha muitas necessidades, passava por vários perrengues, vamos colocar assim, né? Alguém se identifica? Aí, depois do senhor Higino, né, ele conseguiu rever também o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte. Eu fui buscar o que era isso. É uma pessoa hábil em usar meios desonestos para conseguir o que quer, embora tenha a aparência de uma pessoa honesta. Ele era um inquisidor muito cruel na época que viveu com ele, na outra encarnação, mas que sempre foi muito bom para ele, né? E ele encontrou o senhor Gaspar reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, né, ele relata para o André, e desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção, e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas
constituem doloroso martírio. Então, ele abusou, né, da mediunidade dele, não usou para a finalidade que tinha sido educado lá em nosso lar para reencarnar, não ajudou outras pessoas, só quis usar a mediunidade em proveito dele mesmo, né, de ir atrás das vidas e das pessoas que conviveram com ele no passado, e isso provocou um desequilíbrio muito grande psíquico nele. Então, assim, nessa história temos, de um lado, uma mediunidade maravilhosa, que, se usada no bem, poderia ajudar muitas pessoas. E temos, do outro lado, um irmão que, apesar de toda a preparação antes da reencarnação, não foi capaz de superar vencer as dificuldades da matéria, né? Ele acabou caindo em tentação e usou ela em proveito dele mesmo. Esse é o meu resumo, gente. Eu sou bem rapidinha. Obrigada, Sandra. Bom, primeiro, o capítulo 9, quem vai fazer agora é a Yolanda. Pode começar, Yolanda. Obrigada, Rita. Muito bom. Nós estamos aqui desde os capítulos anteriores, né? Já acompanhamos ali relatos, né, da experiência de Otávio, da experiência de Acilino, e acentuando ali a falência, né? Desastre de um, a queda do outro. E, num primeiro momento, a gente pode pensar, nossa, está parecendo uma revista de fofoca, né? As celebridades ali sendo expostas nas suas infelicidades. O que está acontecendo, né? É isso mesmo que nós vamos fazer? Aí vem esse capítulo com o título, capítulo 9, com o título Ouvindo Impressões. O ouvir chama atenção para aprofundar ali naquela experiência, naquilo que vai ser relatado. Então, André Luiz está sendo convidado ali para aprender através daquelas experiências. E não é se fixar ali naqueles relatos, naquelas quedas, de uma forma superficial. É para separar as pessoas e ir atrás do aprendizado. Por isso que é impressões. Essas impressões é para nós observarmos ali reflexões, as sensações, os sentimentos que foram ali provocados, né? Desenvolvidos ou até lapidados com essas experiências. Então, para nós, vamos aproveitar da mesma forma que André Luiz usou da disciplina para observar, para ouvir esses relatos com muito respeito à vida daqueles que estavam ali discutindo, nós também devemos fazer. E entender essa diferença, que não estamos aqui para expor as pessoas, e aí fica a lição para o nosso dia a dia, mas sim aprender com as experiências delas. É aquilo que não vamos falar de pessoas, vamos falar das ideias, dos ensinamentos dessas pessoas. E isso é uma lição para o nosso dia a dia. E, nesse sentido, eu convido a gente a fazer uma certa analogia para o que acontece na nossa vida, né? Cada um aí, eu sugiro que busque, né, na sua memória recente ou mais antiga, uma experiência ali que passou, onde estava desenvolvendo um projeto, que estava empreendendo ali sua energia em alguma atividade nova, alguma mudança de vida que estava ali lhe provocando uma expectativa grande. Então, o primeiro emprego ou o novo emprego, a mudança de casa, mudança de cidade, busquem aí da experiência de vocês nesse novo empreendimento, quais foram as sensações. Um misto de ansiedade, dúvidas,
Mas quando eram experiências que traziam ali uma expectativa de algo benéfico para nós, vem uma onda de alegria, de alegria. Então, aí, o que que nós fazemos? Depositamos energia naquilo para se concretizar. Não seria assim? Aí a nossa vontade é trabalhada. Nós estamos nos empenhando ali para fazer. E até, ouso dizer, que vamos nos dedicando para concretizar aquilo. Porque gerou uma expectativa boa, e aí a gente se dedica. De forma geral, é assim. O que acontece a partir desse momento? Queremos compartilhar esse momento. E aí, se é um novo emprego, se é um projeto no trabalho, se é algo fora ali da nossa casa, toda vez que estamos voltando para casa, nós estamos ali compartilhando dessa alegria, dessa nova experiência. Não é mais ou menos assim? Vamos usar outro exemplo. Entre os amigos, né? Algo novo na nossa vida, nós queremos compartilhar, nós queremos ali apresentar para eles o que está acontecendo, o que está sendo construído. Apesar que digam-se alguns que ensinam, né? Que não conte a ninguém o que de bom está acontecendo na sua vida. Alguns ensinam isso. A gente não está falando nesse sentido aqui. Nós estamos falando quando a gente se reúne com os amigos percebem a nossa felicidade e a gente vai compartilhar. Mas aí vamos um pouquinho além. Quando nós estamos muito dedicados, focados, trabalhando naquilo, nós dosamos essa vontade, essa alegria um pouquinho mais. É quando a gente quer ser tão bom no nosso trabalho que a gente trabalha mais, em horas, que a gente arrisca até trabalhar no final de semana, porque a gente quer que aquele projeto dê certo. A gente quer mostrar que é capaz. Em casa, quando a gente está ali naquela mudança, naquela expectativa, nós também fazemos mais, empenhamos mais energia do que seria um normal. É nesse momento que a gente começa a enfrentar um certo conflito. Por quê? O dia continua tendo 24 horas. Eu continuo precisando dormir, respeitar o meu organismo. E mais, as pessoas também têm necessidade de partilhar as suas expectativas, suas vitórias, os seus empreendimentos. E se eu estou ali muito focada no meu, eu quero ocupar esse espaço e não permito, né, essa troca. Estão me acompanhando? Onde eu quero chegar? Quando nós estamos nesse momento, né, que houve ali um desequilíbrio, aí começam as críticas. Nesse momento começa o desinteresse, a incompreensão, porque já fugiu daquela dosagem positiva. Então, as críticas começam nesse ponto, quando ultrapassa esse espaço. Essas críticas que não observadas, elas podem ir crescendo e provocando distanciamento. E se eu continuar não observando esse movimento do distanciamento, evolui ali para um abandono. Então, esse capítulo 9, essas experiências, vêm retratar sobre esse processo, que por não observarmos dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, daqueles que estão conosco, ultrapassamos esse limite. Mas nós estamos encarnados exatamente para aprender como fazer isso. E aí, nós temos essas experiências que são relatadas nesse capítulo 9, especialmente, onde nós vamos ver ali o impacto dos familiares, que é o que traz basicamente aqui, porque são aqueles com quem compartilhamos do mesmo teto, aqueles que conhecem da nossa intimidade, ou deveriam conhecer. Dali, do ponto de vista deles,
vêm as queixas e essa incompreensão. Os relatos falam disso, essa incompreensão. Tem um relato que fala ali dos ciúmes. Por quê? Está se dedicando mais ao outro grupo do que a mim. Por mais que a visão do ciumento seja equivocada, porque às vezes o ciumento, vamos lembrar, por mais que você dê mais para ele, se ele é ciumento, o mínimo que você dê para o outro já também não pode. Então, eu não estou indo nesse aspecto. O que eu estou dizendo é a nossa responsabilidade nas relações. E aí também da indiferença dos familiares. Mas aí ocorre só do lado deles? Não, também do nosso lado. Porque nós estamos tão empenhados nesse nosso projeto que estamos aí provocando o quê? As críticas de nossa parte. Ah, minha família não me compreende, meu marido não tem paciência, meus filhos não compreendem a importância desse projeto para mim, até para a própria família, não é? A minha esposa não tem paciência. Então, nós também, da nossa parte, vamos promovendo essas sensações mais negativas, até desenvolvendo sentimentos mais negativos por conta desse desequilíbrio. E mais, no capítulo, e olha só, estamos falando de espíritos que faliram com a sua mediunidade. Mas nós, desde o nosso primeiro encontro, estamos propondo a cada um aqui para ampliar e aproveitar desse ensinamento do que é o desafio da mediunidade também naquilo que nós temos. Eu não tenho uma mediunidade ostensiva, então esse ensinamento não serve para mim? Serve, e espero que eu tenha sabido colocar o exemplo aqui. Que tudo que aplicamos na nossa vida, esse ensinamento ele está ali refletido. Então, as sensações que eles passaram, esses médiuns que faliram nas suas tarefas durante na última encarnação, que é o relato deles, a mais recente, né? Eles passaram por essas mesmas sensações que nós passamos, mesmo não tendo essa ostensividade que no nosso dia a dia enfrentamos. E aí, quais são as sensações, os sentimentos são provocados? Nesses primeiros, eu vou ali alimentando uma revolta e uma reclamação com aqueles meus familiares. Avançando em outros relatos, fala ali do medo. Nós temos medo de enfrentar os desafios na nossa vida, não temos? Eu fico imaginando aquele que tem a mediunidade ostensiva, que o medo está ali frequente nele diariamente. E aí, como que eu entendo desse medo? Quando eu olho para o medo que eu tenho para enfrentar os meus desafios. Quando eu percebo que eu tenho uma habilidade em mim, mas eu tenho medo de colocá-la em prática. Porque se eu falhar? Uma habilidade simples, sou mãe, e o medo de falhar? Uma habilidade simples, sou pai, e o medo de falhar? Eu sou irmã, sou esposa, e o medo de falhar? Avançando nos relatos, apareceu ali a desconfiança. Eu vou me travando ali, que a desconfiança é de tudo e de todos. A experiência relatada ali tinha desconfiança dos companheiros do trabalho. Nós, quando estamos num projeto, num empreendimento, quer seja dentro de casa, quer seja no trabalho, fora, no centro espírita, na casa espírita, a desconfiança, ela também ocorre. Por quê? Será que está realmente acreditando nesse projeto? Será que eu posso confiar nessa tarefa, essa pessoa? Será que esse colega vai realmente fazer a parte dele para que o projeto logre êxito, chegue ali a conquistar o êxito? Eu fico desconfiando da capacidade da compreensão de cada um.
No relato falava até da desconfiança dos espíritos, né? Porque como era de uma mediunidade, então a desconfiança até dos espíritos. E mais, aprofundando, a desconfiança de si mesmo. Ah, eu não sou tudo isso, não. Não, eu não vou conseguir. Ai, mas você tem condição, olha quanto conhecimento você tem. Não, não. Aqui tem muito vício, eu sou imperfeita, não tenho a mínima condição de fazer esse trabalho. Quantos espíritas, vamos falar da nossa seara, quando é convidado para uma palestra, fala, eu não tenho condição, eu ainda tenho muito para aprender. Ah, eu não tenho condição de tocar nesse assunto, de falar, porque eu não conheço o suficiente. Quando será o suficiente? Eu gosto de lembrar quando Jesus estava convocando ali os apóstolos. Eram todos perfeitos, não eram, gente? Já eram santos, anjos ali perfeitos, não era isso mesmo? Eram todos perfeitos, apóstolos? Jesus ficou esperando eles na sua perfeição ali, para a missão? E assim nós somos chamados, para fazer dentro da nossa imperfeição. Que mais que apareceu lá? A invigilância. Esse é constante conosco. Nós sabemos que tem um Deus criador acima de tudo, nós sabemos que essa inteligência superior traz o equilíbrio para tudo, mas a gente ainda se abala na fé. Essa invigilância também é dessa condição nossa imperfeita, de não conseguir concretizar essa fé em Deus. E olha só, enquanto médium ostensivo ali, o quanto a invigilância não pôde provocar nesses relatos, nessas experiências, ali de dor, de angústia. Eu estou de olho aqui no horário antes que me convoquem. E aí, mais para frente, desequilíbrio, inconformação, intolerância, a dependência, que foi o último relato. Ah, se o meu parceiro está comigo, eu vou e faço e aconteço. O parceiro foi convocado para outra tarefa. Aí eu paro, eu não faço mais nada. Porque eu estava com uma muleta, eu preciso de uma muleta para seguir. Então, é um alerta para a nossa dependência. Um alerta para que possamos ali, dentro das nossas condições, assumir um compromisso com independência, com autonomia, porque é um compromisso com aquele trabalho, com aquele projeto. E para finalizar, quais são as orientações que nós temos ali dentro daquele capítulo? Muito importante. Trabalhar em silêncio. Saber calar. Receitas de obediência e otimismo. A vigilância, a fé, e estar ali aberto para as inspirações do alto. E tem um trecho que eu acho, assim, para mim, o mais bonito desse capítulo, que fala: antes de bem ensinar, necessário exemplificar melhor. Então, para as angústias da nossa vida, porque não estamos conseguindo exercer alguma tarefa, algum projeto, não é esse trabalho em si que vai dizer do que somos. É esse exemplificar que vai falar o que somos. Então, muitos médiuns, e aqui eu já jogo, né, uma isca no ar, que para mim é o que mais fica das nossas experiências nas casas espíritas, nas pessoas que têm a mediunidade e estão ali sem esse equilíbrio com relação aos familiares, que é, você tem uma família ali que é o seu núcleo, sua sustentação. E você pode provocar uma crise maior por acreditar que um projeto ele tem um peso maior porque é a minha missão.
E aqui eu deixo a pergunta: qual é a nossa missão? Claro, a gente já falou que somos tarefeiros, né? Missionários são os grandes. Mas o impacto aqui que eu quero dar é a gente se perguntar: qual é a minha missão nessa vida? Eu salvar o mundo? Ou eu buscar um tratamento para mim e conseguir auxiliar os que estão à minha volta? Alexandre, eu tenho mais um minuto para fazer uma leitura? Eu esqueci de marcar um tempo aqui. Eu consigo um minutinho? Tenho, né? Ele falou que eu tenho, gente. Vocês não ouviram, mas eu ouvi. Eu vou pegar só um trecho, tá? Eu desliguei o áudio dele para vocês não ouvirem. E assim ele não me corta. Palavras de vida eterna, tá? Dos nossos queridos Chico e Emmanuel, a lição 169, 169. Eu não vou ler todo, é testemunho doméstico. Eu vou ler um trecho, talvez dois aqui, porque são importantes. O primeiro, quando ele fala assim: se não formos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Aí ele avança um pouquinho mais, são trechos, tá, gente? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda, e que, entre os nossos domésticos, estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. E só para fechar, bonito, lá no finalzinho ele diz assim: examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos. E avança nesse capítulo, fica a sugestão aí, Palavras de Vida Eterna, capítulo 169, Testemunho Doméstico. E já lanço, que vamos agora para os minutinhos, né, de reflexões, de falarmos desse capítulo, já lanço aí essa reflexão. Quando a gente pensa na nossa tarefa, que é a nossa missão para nós, qual é a nossa tarefa? A gente consegue identificar isso? Essa nossa tarefa? Conseguimos identificar quais são as nossas prioridades? Já passei a bola para vocês, senhores. Alguém gostaria de comentar? Não? Ficou coerente o exemplo com relação às nossas experiências, nosso dia a dia? A gente consegue colocar dessa experiência, da falha desses médiuns, né, desses espíritos que vieram com alguma mediunidade, fazer essa relação com a nossa experiência no dia a dia? Então, vamos lá, vamos aprofundar. O médium, por ser médium ostensivo, quando a gente ouve, você deve trabalhar a mediunidade, já ouviram falar nisso? E aí, o que é isso? Você deve trabalhar a mediunidade. Eu acho que a mediunidade, como é falado sempre para nós, todos somos médiums, né? Então, assim, nós somos uma pedra bruta, né? Uma pedra muito grande. Então, aos poucos, na nossa existência, nos nossos ensinamentos e experiências, como você disse, é preciso ir lapidando essa pedra, até você conseguir enxergar aos pouquinhos o brilho que ela pode transmitir no ambiente onde ela está, no ambiente onde se vive, né, nos dias atuais,
mesmo perante as dificuldades. Então, como Jesus sempre colocou para nós, né? Todos nós temos um dom, temos um trabalho a fazer. Então, assim, no caso, como foi discutido na primeira parte hoje do livro, ao meu ver, eu entendo que ele não respeitou de deixar as vidas passadas para trás. Ele quis ir atrás de algo que já ficou no pretérito. Então, isso acabou atrapalhando o desenvolvimento da própria mediunidade dele. E o único prejudicado com tudo isso foi ele mesmo, de não ter aceito e de não ter usado a mediunidade dele para fazer o bem, para estar numa casa de apoio, para estar ajudando ao próximo. E sim, ele deixou-se levar pelo lado da curiosidade, né? E, enfim, de algo assim que ainda, né, como todos nós temos também, defeitos assim pro lado de uma não aceitação de que existe a mediunidade sim, mas ela precisa ser efetuada, colocada em prática sempre, lógico, para o lado do bem, no momento certo, na hora certa, e estarmos também estudando sempre para poder cada vez mais ter essa responsabilidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Esse compromisso em prol assim de ser um trabalhador da seara, de fazer com que os ensinamentos de Jesus venham para os nossos dias também. Uhum. Esse foi o meu entendimento. Sim, obrigada, Fábio. Radamés, pode falar. O seu áudio? Isso, ligou. Já. Maravilha. Pode falar. Deixa eu me aventurar aqui um pouquinho. Vamos. Com relação à mediunidade ostensiva, a gente aprende ao longo dos estudos e dos meios nos quais a gente já passou que, principalmente, a mediunidade ostensiva ela é para alguém que muito necessita dela. Quanto mais ostensiva, mais a pessoa necessita. Mas já tive ocasião de participar de trabalhos onde as pessoas com mediunidade ostensiva não queriam essa mediunidade, fugiam dela. E perguntavam o seguinte: o que eu posso fazer para não ter que exercitar essa mediunidade ostensiva? E uma das soluções, e encontrei várias pessoas que faziam isso, era o trabalho de caridade voluntário. Então, as pessoas preferiam se dedicar ao trabalho voluntário em alguma instituição, e, no caso, isso eu vi muito na Casa Transitória, quando passei por lá, para que ela amenizasse a situação da mediunidade ostensiva dela. Não posso te dizer o que vem depois disso tudo, porque quando ela desencarnar, eu não sei o que ela vai encontrar pela frente. Sim. De repente, alguém vai falar: pô, você falou que ia me entregar 1 quilo de filé mignon e você me entregou um pão velho. Não sei te dizer. Mas o que eu posso dizer, sim, as pessoas elas amorteciam essa necessidade. Uhum. Eu acho que no próprio exemplo que você falou, da senhora que o marido altercava com ela e ela não podia exercitá-la, a solução era nas pequeninas coisas. E a gente pode, no dia a dia, nas pequeninas coisas, exercitar aquilo que muitas vezes a mediunidade nos traria. Sim. Uma mediunidade mais ostensiva, Uhum. ou um trabalho qualquer que seja. Então, esse é um ponto. Não sei se foi claro. Sim, sim. Segundo ponto, qual é a nossa missão ou qual é a nossa tarefa? Se cada um de nós sabe exatamente a que veio. Eu, particularmente, eu não sei a que eu vim. Mas eu sei que, aonde eu meto a mão em qualquer cumbuca, eu tenho responsabilidade.
Então, se de repente eu entrei num grupo, fui convidado e resolvi entrar, eu tenho responsabilidade, né? E passa a fazer parte da minha missão ou da minha tarefa. É isso que eu entendo. Uhum. E cabe a mim saber equilibrar as coisas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se eu tenho família e tenho um trabalho, eu tenho que saber dosar. É o meu aprendizado, né? Ele não vem ao acaso para mim. Ou se veio ao acaso ou por minha própria escolha, eu tenho que exercitar essa habilidade. Acho que é isso. Maravilha. Alguém mais? Concordo com o Radamés. Vamos lembrar que logo o primeiro ensinamento que está ali, que é logo depois do primeiro relato, o que acontece? Ela fala dessa dosagem que o Radamés está trazendo, né? Que ela fala de você não precisa, eu vou pegar aqui, cadê o livro? Que ela fala que você não precisa estar ali fazendo, fala da doação excessiva, né? De você trabalhar de forma excessiva, é você encontrar esse mínimo, que você consegue exercer essa habilidade, porque você tem ali, eu estou com o capítulo aberto aqui, ela fala de você não precisar exceder fazendo o mínimo, encontrar uma forma ali por alguns minutos, alguns instantes, alguns momentos, que é esse equilíbrio que o Radamés está falando. Então, é buscar uma forma de, eu não sei equilibrar ainda as coisas, então vai com o pouco, vai com o que pode. Ou, eu gostei dessa condição, bem lembrada, Radamés, você substitui nos casos daqueles que realmente não querem, não, eu não quero isso, eu tenho muito medo, não quero mexer nisso. Livre-arbítrio, vamos lembrar que tem livre-arbítrio, podemos, frear antes de avançar, antes de engatar a primeira, não, nem quero sair do lugar. Ok, substitui, mas a cada um conforme as suas obras, cada um assume a sua responsabilidade. Quem mais? Temos uns minutinhos antes de entrarmos no próximo capítulo. Olha. Oi, Francisca, pode falar, pode falar. Eu tenho um exemplo, eu mesmo. Gente, olha, há muito tempo atrás, né, acho que faz mais de 10 anos, eu fiz o mediúnico, né, eu tinha finalizado o curso. Só que assim, eu fugi da minha tarefa, né, porque meu mentor falou para mim para poder eu fazer o estudo. Aí eu fui para o estudo, parei, fui parando, cheguei até aqui. Então, a gente vê que muitas vezes a gente, né, lá atrás, a gente se compromete, a espiritualidade fala com a gente e fraquejamos, né, por N motivos, né? São problemas que nos envolvem ou no trabalho ou familiar, e a gente não é tão forte, não persistente. E uma hora, queira ou não, passa anos e anos, você é chamado para você estar, né, voltando a um estudo, voltando a você a estudar, a se aprimorar e voltar onde você parou, né? Então, muitas vezes a gente para num determinado tempo, vai anos e a gente volta, a gente tem que recomeçar aonde a gente para. Então, eu me deparei com essa situação. Uhum. E é interessante porque para mim foi muito assim gratificante, porque eu acho que eu não estava tão preparada. O medo, né? A insegurança e um monte de emoções que a gente tem, que muitas vezes a gente não sabe lidar. Então, com o passar do tempo, com as experiências, com os erros e acerto, a gente vai seguindo, a espiritualidade vai nos guiando. É muito interessante isso. E a gente sente esse envolvimento, e é de uma forma natural, acaba acontecendo. Não é forçado. Não, eu tenho que fazer, vou fazer. Não, às vezes não é o nosso momento, você respeita aquele momento, você resolve outras coisas que estão ao seu redor, para depois você voltar no início. Você está claro.
Então, Sim, parece que, né? Então, eu comecei lá atrás, só que eu fui picado. Foi muito interessante, eu fui picado. Eu falei, nossa, mas eu não dou alavancada. E é engraçado que retornei, né? Uhum. É um comecinho, mas estou aqui. Maravilha. Estou aqui. Você tá, houve um respeito ao ritmo, né? Ao ritmo, É, eu não vou ultrapassar, né? É como se eu quisesse acelerar num veículo de altíssima velocidade e correr o risco de perder o controle. Então, assim, eu exatamente. vou respeitar o ritmo, vou respeitar o limite, até aqui eu consigo controlar. E no meu entendimento, né? No meu mero entendimento, essa a nossa tarefa, a nossa missão. Gostei daquilo que o Radamés lembrou. Eu assumi o compromisso, pronto, é minha responsabilidade, essa é a nossa tarefa. Assumir os nossos deveres, as nossas responsabilidades, é nos melhorarmos nas nossas relações. E o menor núcleo social que temos para isso é o núcleo onde temos, na maioria das vezes, as nossas dívidas. Na maioria das vezes, porque pode ser que alguém esteja ali numa família ou completamente sem condição de haver uma interação, e a gente vê relatos que a pessoa se constrói fora dela. Gente, não vamos fechar em caixinha, né? Cada núcleo, cada ser tem uma história ali gigantesca. Então, imaginem cada núcleo, né, familiar, várias histórias ali. Mas nós temos também, a gente pode observar relatos de famílias que estão tão bem harmonizadas que a coisa flui que você fala, essa família não tem problema, porque o desafio deles é outro, eles se fortalecem ali porque tem coisa ali no entorno deles. Então, por isso que a gente não pode se fechar. Mas sim, o nosso núcleo familiar, esse menor núcleo social, ele é a nossa prioridade básica. Consolidou aí, segue junto. Estamos juntos? Vamos indo, vamos avançando. O núcleo não está indo junto com você? Divide tarefas, né? Como a lição traz. Pequenos momentos, pequenas oportunidades. Faz o que dá, o que é possível, né? Vamos respeitar a lei. Quem mais? Fechamos aqui, vamos indo para o segundo capítulo, e aí qualquer coisa podemos retornar. Então, agora a Rita vai entrar no próximo capítulo, 10. Vamos ver o caso aí, a experiência de Joel. Pode ligar o áudio. Vamos lá. Capítulo 10, a experiência de Joel. Bom, primeiro vamos conhecer o que é clarividência, que é a mediunidade do Joel, né? Os médiuns clarividentes veem os espíritos encarnados e desencarnados, o mundo espiritual e acontecimentos diversos do passado e, em alguns casos, do futuro, sob forma de segunda vista, em estado de sonambulismo ou desprendimento parcial do corpo físico, ou seja, na emancipação. E aí Joel fala, minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e quando me comprometi a executar o serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial, que me aguçou as percepções. Bom, sabemos que para ver uma mediunidade, uma certa mediunidade, é preciso um preparo de um corpo físico e um perispírito, para que aconteça de elementos adequados para favorecer aquela mediunidade. É o que o João fala aqui. O perispírito dele teve um tratamento especial que aguçou as percepções. Então, veja como é o planejamento. Foi tratado aí o perispírito e houve todo o planejamento do corpo físico para que acontecesse essa mediunidade, que no caso dele é a clarividência. Tá? Então, por isso que a gente fala que cada médium é um médium. Não existe dois médiums iguais. E por que ele viria com essa mediunidade? Por que lembrar do passado? Para servir como de alerta para ele, né? Para ele saber o compromisso que ele tinha, né? E para ele auxiliar também aqueles que estariam junto dele no trabalho,
Então, ele dá esse alerta a todos que estavam junto dele. Por isso, dessa mediunidade. E o que ele faz? O contrário, né? Joel fala, Deus concede a sensibilidade apurada com espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Ele fez todo o contrário. Ele usou a clarividência para satisfazer a sua curiosidade, o egoísmo, né? Ele queria saber quem ele foi, como que foi, quem foi cada um que estava lá perto dele, qual o aproveito, o que ele tirou de proveito disso. Joel fala, achei interessante essa frase, a volúpia das grandes sensações que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentimentos. Os excessos. E os excessos, eles podem se tornar vícios, até mesmo o excesso da curiosidade. Que foi o que aconteceu com ele. Então, a gente precisa sempre ter um equilíbrio e observar, né? Por isso que Jesus dizia, orar e vigiar. Observa. Observe se você não está excedendo. Né? E o pior que, quando eu li, eu falei, mas por que ele quis saber desse passado dele? Ele foi Monsenhor da Inquisição Espanhola, gente. Por que ele foi cutucar isso? Né? E mesmo assim ele continuou lá, reconstruindo e a ponto de reconstruir ficha biográfica de todos que estavam ao redor. Ele foi pesquisar. Nossa, o que será que foi esse cara? Ele foi lá cutucar e construir uma biografia de cada um. Se pelo menos tivesse sido o Chico Xavier, né? Não, ele foi Monsenhor da Inquisição Espanhola. E aí, o que aconteceu com ele? Ele, trazendo esse passado, ele reconstruiu em sua mente, lá no perispírito, as manchas desse passado. Por que reconstruiu? Foi a minha visão. Ele reconstruiu. Por quê? Ele, como Monsenhor da Inquisição, ele carregou no seu desencarne muitos crimes. Vocês concordam comigo? Ele ficou, provavelmente, um bom tempo nas esferas inferiores. Perseguido, desequilibrado e, provavelmente, com o perispírito cheio de sequelas. Ele é socorrido, precisa de todo o tratamento para se equilibrar, e quando ele está em equilíbrio, o que ele faz? Tem uma nova oportunidade, e o que ele faz? Volta para aquele passado. E começa a reconstruir tudo de novo. E aí, da mesma forma que ele tinha facilidade de lembrar do passado, ele também tinha facilidade de lembrar com o que ele se comprometeu quando estava no nosso lar. Ele tinha essa facilidade, ele tinha isso claro nele, né? E ele desenvolveu a audição, e ele escutava o chamado dos mentores. Mas ele estava cego, porque a curiosidade se tornou um vício. E aí tem os companheiros também na Terra que chamavam ele para as tarefas, né? As tarefas que eles estavam planejando e desenvolver. Olha o que ele fala. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas-feiras. Olha a tarefa desse homem. E ele decidiu brincar de investigador.
Bom, aí, para a gente dar uma encerradinha, eu coloquei aqui 3 reflexões que eu vi nesse ponto para a gente discutir. Eu quero que vocês me ajudem a chegar numa conclusão. O primeiro é passar a existência toda preocupado com o que passou. E quantas pessoas a gente não vê nisso? Vive do passado, aquela nostalgia, né? Ai, quando eu era criança, quando eu era jovem, quando eu era, e não vive o hoje, né? As experiências são importantíssimas. Ter essas experiências na nossa lembrança é importante. Mas é importante para a gente renovar o nosso presente, né? E renovando o nosso presente, nós estamos construindo a vida futura que está lá no Evangelho. Né? Então, ficar lá no passado, eu vou perder meu presente. Meu avô falava isso, né? A gente perguntava para ele, tinha 90 anos, a gente falava, vô, e aí, você tem saudade do passado? Ele falou, não, o passado passou. Eu gosto do meu hoje. Hoje eu sei como é. O futuro também, deixa para Deus. Mas o meu presente é importante. Olha, 90 anos, o meu presente é importante. Sempre levei isso, essa lição que ele me passou, sempre levei. É viver o presente. Bom, e aí eu coloquei para vocês, né, algumas mensagens lá sobre uma reflexão que eu acho interessante a gente trazer sobre a regressão. Aquela terapia de vida passada, né, a TVP. E aí? Sabe-se que no meio espírita há muita polêmica sobre isso, né? Fazer ou não fazer? Eu trouxe lá alguns cards, né? Eu fui pesquisar um pouquinho, não sei muito sobre essa terapia, mas fui pesquisar para entender o porquê dessas polêmicas, tal, né? E eu achei lá 2 questões do Livro dos Espíritos e um item do Evangelho para a gente refletir. E eu vou repetir aqui. Lá no capítulo 8, o título é Esquecimento do Passado. Tem a questão 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E eles respondem: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. E aí, na questão 1004, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem lá o título, dever-se-á por termo as provas do próximo, e no item 25, 27 fala o seguinte: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois sempre, mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. E vamos deixar a reflexão final para a gente, né, fechar, para mais uma questão que eu tenho aqui para a gente discutir. Eu não vou dar resposta, eu não sei a resposta, eu quero resposta, tá?
Quando Vicente apresenta Joel para André, ele fala da moléstia de Joel. E ele ainda fala, o Vicente fala assim, alucinações estranhas. Ele como médico, né, ficou, né, impressionado com aquilo, quis trazer para o André, vamos lá, entender isso, né? E no final do capítulo, André relata o seguinte: nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos desmesuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto, e passando a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Não usando, como ele mesmo fala, né? Não usando corretamente a lente poderosa que Deus concede, e de tanto ele alimentar esse passado, né? Essa curiosidade dele, ele foi e é uma curiosidade, é um passado que era para o bem dele, era para o bem de todos que estavam ao redor dele. Ele acabou se desequilibrando. Ele construiu criações mentais. Talvez criações mentais que já existiram lá quando ele desencarnou como Monsenhor. Né? E essa terceira reflexão que eu faço, eu gostaria que os universitários me respondessem. Essa moléstia que Joel tem, que se vê que está difícil de dissolver lá, né? Ele melhorou, mas ainda ele tem algumas crises. Pode ficar registrado no seu perispírito e quando ele tiver uma nova oportunidade na carne, ele trazer uma sequela no cérebro? Pelo mau uso da mediunidade, ele pode trazer uma sequela na próxima encarnação? É isso, agora eu não vou falar mais, é vocês que vão falar, vocês vão me responder lá. E aí, o que vocês acham dessa regressão? Com tudo isso que eu trouxe, essas informações que estão na codificação. E aí, vocês chegaram a uma conclusão? Ser ou não ser a favor da regressão? E aí, gente? Fala, Ana. Boa noite a todos. Eu estava de férias por dois encontros, mas que bom que eu consegui voltar hoje. Estou feliz. Eu, particularmente, eu acho que regressão, mesmo porque eu tenho uma filha psicóloga, então a gente acompanha um pouco o trabalho, os estudos, né? Eu acho que quando é utilizado na ciência, dentro da medicina, para ajudar em alguma situação, não precisa nem necessariamente ser uma regressão de vida passada, mas uma regressão ao período de gestação, esse tipo de coisa, eu acho que é muito válido. Eu acho que o que a gente precisa tomar cuidado é com a regressão, como no caso do Joel, né? Que ele queria voltar para ficar entendendo o passado dele. Quando é curiosidade. E isso não só no caso de regressão, isso para tudo, até para mediunidade, né? A pessoa que tem uma mediunidade nem tão ostensiva, mas que sabe, que começa a desenvolver, e aí começa a utilizar dessa mediunidade para, de repente, por brincadeira, sabe? Brincadeira do copo, uma coisa assim. Eu acho que tudo que você faz por curiosidade, sem estar querendo agregar nada, eu acho muito complicado. Essa questão de vida passada, eu vejo hoje muita gente hoje agradecendo aos antepassados, porque né, eu sou muito grata aos meus antepassados, eu vibro por eles e sou grata, mas ao mesmo tempo que eu vibro, eu perdoo todos eles, né? Porque eu venho de uma família que, assim, da parte até onde eu conheço, eu sei que nós tivemos escravos na família, nós, né, meus avós, meus bisavós escravizavam. Então, assim, eu acho que antes da gente também ser muito grato aos antepassados, né, e à nossa vida passada, a gente tem que lembrar que a gente teve muito erro. E aí, no caso do Joel, que nem você falou, essa questão de voltar, toda a quantidade de pessoas que já foram Cleópatras na outra vida, né? Se precisa vir numa vida hoje, numa condição mais humilde, né? Para perder toda a soberba que teve, tudo que teve.
E aí consegue se ver no passado como uma Cleópatra, né? Como todo mundo que quer ser Cleópatra. A pessoa vem e aí ela começa a lembrar, né, do que ela teve, e se ela está numa condição de ter que desenvolver essa humildade, ela corre sim o risco de falar, não, mas eu já fui importante, entendeu? E aí começa com essa soberba de novo e eu acho que atrapalha a evolução. Essa é a minha humilde opinião. Obrigada. Obrigada, Ana. E aí? Quem mais? Quem mais tem uma opinião sobre a regressão? O povo acho que está com medo de arriscar, hein? É. Se até Freud ficou com medo de avançar nisso, né? Ô, Rita, eu vi um vídeo do Haroldo uma vez, ele falando dessa terapia. Ele falou que é muito válido porque ele comparou isso daí com a reencarnação, né? Que não deixa de ser uma terapia de vida passada, porque a gente consegue consertar um passado, né? Construindo de novo tudo, com as pessoas que a gente vai ter contato, com como é que fala? Os reajustes, né? A gente está aí, deixou para trás na caminhada aí, né? Então, nesse ângulo de visão que eu lembrei do vídeo do Haroldo, ele acha que é interessante, sim, essa regressão comparando com a reencarnação, que não deixaria de ser, né? Uma terapia de vidas passadas, né? E aí, quem mais? Quem dá mais? Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, que é Minha Vida em Outras Vidas, né? Agora não vou lembrar bem o tema, já faz muitos anos. E ele falava do relato de um terapeuta que realmente fazia essa regressão. Então, a pessoa, quando ela tinha fobia, né? Então, alguns casos que foram relatados foi, por exemplo, a pessoa ela morre afogada em outras vidas. Então, ela tem fobia, vamos supor, de água, só que ela não sabe por que ela tem esse medo. Aí, realmente, a regressão ela é legal, porque realmente vai trazer para o consciente que ela morreu afogada em outras vidas, em uma das vidas passadas. Aí, realmente, traz para o consciente, a pessoa perde o medo de água, ou outras situações. Então, eu acho interessante isso, já li a respeito, né? E eu acho que é bem válido mesmo que ele complementa o Alessandro mesmo, vale a pena, por um bom profissional, né? E a pessoa buscando para um problema mais grave, mais crônico, vale a pena. Então, acho que, né, em livros, em estudos que eu já, né, andei lendo algumas coisas, vale a pena, sim. Eu creio que vale a pena. Tem um livro, agora também não vou lembrar, gente, que no Kardec, agora não vou lembrar, que fala do campo morfogenético, não sei se vocês já ouviram falar. Esse campo morfogenético, ele traz, são informações que a gente traz de vida passada. O que acontece? A gente, de vidas passadas, o que aconteceu? Se a gente foi um avô ou uma avó, e a gente traz um problema nessa encarnação, a gente vem para trabalhar esse campo, que é esse campo do morfogenética que a gente traz. Então, tem a ver da gente trazer essa informação de um problema para a gente resolver nessa vida, que é lá atrás de avô, bisavó, né? Então, assim, eu acho interessante isso, mas, assim, eu mesmo não gostaria de fazer. Se eu não tenho problema assim grave, eu não gostaria de fazer, porque já pensou? Eu lá na escravidão, matei, eu, sabe, fui senhorinha lá dos escravos. Então, eu não gostaria. Eu sou avó, avó, bisavó lá, lembrar que foi. Então, eu mesmo, eu não... Para essa finalidade, não. Que seria curiosidade, né? Eu acho que não seria legal, não. Você descobriu que você foi um bom senhor da Inquisição? Pode ser, vai saber se não foi, né? Não é legal. Aí a Não. importância, né? Aí dele quer falar, mas a importância, né, do equilíbrio e a intenção.
Então, buscar o equilíbrio, porque o foco é um tratamento para eu me melhorar, mas com que intenção? É a mesma intenção do Joel? Então, tudo tem um limite, né? Mas é bem válido mesmo. E Deli, pode falar. Pegar o meu áudio. Queria falar um pouquinho sobre a mediunidade do Joel e a gente enquanto médium, né? Muitas vezes o médium, quando ele vem, reencarna, ele se esquece que ele não tem só que exercer a mediunidade, ele tem outros compromissos, né? Mas ele se deixa levar pela vaidade. Então, eu acho que foi mais o caso do Joel. Ele queria descobrir, ele queria fazer, e ele esqueceu que tinha outras coisas importantes para ele fazer. Você exerce a sua mediunidade em outras atividades, como o próprio Radamés falou, né? Exercendo bem, fazendo caridade. E a gente tem um amigo aqui no grupo, ele está aí calado, ele não quer falar, mas ele fala muito de mediunidade silenciosa, né, Ricardo? Depois queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é bastante interessante. Mediunidade, gente, não é você estar dando passividade para espírito o tempo todo, não é você estar num lugar e ficar procurando ver almas do outro mundo, não é nada disso. Você exerce a sua mediunidade de várias maneiras. Como foi citado aí no caso das companheiras, você quer melhor lugar para você exercer a caridade, para você exercer a sua mediunidade do que no seu lar, na sua casa? Quantas desavenças você tem que usar o bom senso, você tem que usar o mandamento que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, são os lugares para você praticar os ensinamentos, para você exercitar a sua mediunidade. Você não precisa estar dando passividade para espírito. Se a gente tiver uma ligação boa, uma sintonia boa, que é o vigiar e orar constantemente, você vai ser intuído em todos os momentos da sua vida, através dos mentores, do seu próprio anjo da guarda, né? Dito anjo da guarda, dos companheiros espirituais. Você vai poder ajudar as pessoas, né? Que vêm te contar os casos. Aqui, como para André Luiz, a Yolanda até falou, parece fofoca, e é interessante porque, por exemplo, no centro espírita, quando você faz o atendimento fraterno, você fica sabendo de tanta coisa, né? Meu Deus do céu! E você tem que vibrar, você tem que encaminhar a pessoa para um passe, para um tratamento. Então, é bem isso, né? Você trabalhar a sua mediunidade é tudo isso, é o tempo todo. É estudando, e da Francisca falou, eu parei meus cursos, eu estou aqui, então. Você está desenvolvendo a sua mediunidade. Quando você fala, quando você se expõe, você está se desenvolvendo, está dando chance de outros falarem através de você, né? E de você também expor as suas ideias. Você também é um espírito, está reencarnado, mas é um espírito, né? Então, eu acho que é interessante. E respondendo aí o que a Rita propôs, sem dúvida o Joel vai nascer com algum problema mental, porque ele acabou deformando lá o seu perispírito pelo mau uso da mediunidade. Ele foi preparado para uma coisa, então ele teria toda a proteção dos mentores para exercer aquele tipo de mediunidade. Mas como ele se desviou pelo caminho, ele perdeu essa proteção. E ele acabou danificando o seu perispírito. Noutra encarnação, sem dúvida, para ele reconstruir esse espírito, ele vai ter que passar por dificuldades, sim. Só isso, gente. Obrigada, Ideli, muito bom. Uma relação que a Ideli estava falando, aí eu lembrei, a gente coloca a mediunidade uma coisa muito distante da gente ainda. Mas o que é a vidência, né? Nós temos aqui, todos aqui têm a condição de enxergar, de ver. Então, como é que estamos usando os nossos olhos? Estamos observando o quê, né? Estamos querendo saber da vida alheia ou estamos aprendendo a observar as coisas para aprender? Né? A nossa audição. Então, como eu estou aproveitando essa condição da audição
para eu aproveitar as oportunidades de aprendizado. Olha só a fala, não é? Então, eu não preciso ali, eu já estou aqui emitindo as minhas ideias, meus pensamentos, as minhas crenças, e a gente sabe que os espíritos, né, nos influenciam. Então, tem muita coisa aqui que a gente precisa ir aprendendo a separar o que é meu, o que é de influência, mas vamos junto. Estou aqui falando, como é que eu estou usando das palavras? Olha o perigo do mau uso de todas essas condições que nós já temos. O tato, estou usando minhas mãos para quê? O que eu estou construindo com tudo isso que eu tenho do meu organismo? E aí, claro, tudo que for de mau uso, tiver ali uma condição negativa, haverá um prejuízo no perispírito. Muito bem, quem mais? Ricardo, já foi lançada a isca, desculpa, né? Você disfarçou, fingiu que não era com você. Vocês fizeram quebrar o meu voto de silêncio, né? Sabe, pessoal, eu acho o seguinte, eu acho que mediunidade é um mergulho dentro de nós mesmos. E o conceito de mediunidade vai mudar com o tempo. Então, num primeiro momento, tem um lado talvez fantástico da mediunidade que encanta todos nós. Quem que não quer ser amigo de um médium que vê, que ouve, que conta as coisas, que te fala o que você foi no passado? Então, tem essa mediunidade fantástica que ela encanta. E ela é uma armadilha muito ruim para o médium quando ele começa a praticar essa mediunidade fantástica, porque ele junta ao redor dele um monte de admiradores, gente que adora isso. E eu vou falar pela minha experiência com o passar do tempo e ao longo da caminhada, eu aprendi um conceito que me foi passado que, para mim, deu certo. Para mim, a mediunidade, que é a mediunidade silenciosa, que é aquela mediunidade que você exerce ela sem que ninguém precise saber. Você está do lado de uma pessoa, está com uma mãe com uma criança no colo e a criança está chorando muito, está doentinha, aí você vê... Aí o que o plano espiritual fala? Quando ele percebe que você vai fazer uso da mediunidade silenciosa, ele te fala assim, olha, ela está com um problema no intestino, o intestino está preso, fala para a mãe dar uma papinha de maçã. Aí você vai lá, pretensiosamente, primeiro pergunta, ele já comeu? Ele não comeu? Você já fez papinha? Então, dá uma papinha. E eu descobri que eu vivi 2 grandes momentos. A grande mediunidade fabulosa, que você mostra para todo mundo a tua mediunidade, e a vitória da mediunidade silenciosa, que é aquela vitória quando você descobre que você acertou a mão e ninguém fez ideia do que você fez. Só você e o plano espiritual e os seus mentores. Essa talvez seja a maior vitória que a gente tem. Eu acabei, como o Radamés mesmo falou, eu acabei redirecionando a minha mediunidade para atividades humanitárias. Hoje me considero um ativista humanitário. E isso daí dá uma grande ferramenta para a gente. A gente consegue viver com outras mediunidades. Você consegue ficar do lado, por exemplo, de um evangélico que é tocado pelo espírito de Pentecostes, e ele recebe o Espírito Santo. Você consegue ficar do lado de um padre que, quando recebe a confissão de alguém, ele lava a alma da pessoa. Você consegue ficar do lado de um dono de terreiro que tem uma habilidade fantástica em deixar as pessoas no astral legal. Ou então você vê, eu tenho um amigo que ele se diz ateu, eu brinco com ele, né? Eu falo para ele que o ateu ele entra no jogo perdendo de 1-0. Por quê, filho? Por que eu falo isso? Porque se tiver alguma coisa depois da morte, eu vou tirar sarro dele. Agora, se ele tiver certo, azar o dele, porque ninguém vai tirar sarro de ninguém, entendeu? Então, eu acho que o ateu, ele brinca comigo, né? E eu falei, olha, você entra de 1-0 nesse jogo. Se quiser brincar, você brinca. Mas você pode estar se enganando. Eu falei, ok, mas que você não vai me sacanear que eu estava errado, não vai. Não.
Então, muitas vezes, a habilidade do silêncio, e eu acho que eu confesso para vocês, eu errei muito, eu falei muito numa hora que eu não tinha que falar, e paguei o preço por isso, e acho que aprendi. Por isso que às vezes eu brinco, eu acho que o voto da mediunidade silenciosa ele é muito importante. Não estou dizendo para vocês, viu, pessoal? Porque eu sou signatário, eu acredito que a minoria mais importante a ser defendida é do indivíduo. Cada um vai ter a manifestação mediúnica no seu jeito. E cada um vai ser uma plataforma de mergulho dentro de si mesmo. O meu mergulho foi assim. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai encontrar esse mergulho do seu jeitinho, da sua maneira. A Francisca até falava picado. Existe mediunidade picada, Francisca? Existe. Você não é picada. Você não viaja uma vez por mês para um local que você gosta. Às vezes, aquilo que você chama de picado é uma coisinha que você pega, traz para você, volta de novo para o jogo. Aí depois você volta lá de novo. Então, quem sabe, não é? Eu acho que tem esse detalhe que é muito importante, né? Particularmente para mim. E você aprende a ouvir o outro, o que nos tempos atuais tem sido um pouco complicado. Pronto, acho que já falei até demais, né, Lili? Muito bom, muito bom. Diga, Alessandro ou Solange, quem que vai? Dessa Oi, vez sou é eu. ela. Ah, muito bom, muito Vou bom. tentar não ser redundante. Na realidade, juntando o que a Ana Lúcia e a Francisca falou, eu concordo. E tudo na vida tem os prós e os contras, e acredito que até a terapia também chega a isso. E também com relação à mediunidade, depende muito com quem você vai falar, né? O profissional está ali gabaritado, preparado realmente para dizer somente o necessário do que você precisa para trabalhar um medo, alguma coisa, a situação, porque eu, imaginando aqui comigo, de repente eu ver uma situação assim, vou falar assim de casal, por você na fogueira. Descobri que o Alessandro no passado foi meu marido, e que me traiu e cometeu alguma atrocidade comigo por conta dessa traição. Eu teria maturidade hoje de estar lidando com isso, porque ele fala, não, tudo de boa, ele vai sair, está atrasado. O que vem na minha cabeça? Né? Então, às vezes, vai plantando ali situações que a gente, às vezes, não vai ter maturidade de trabalhar. Vida passada é passada, vida presente é outra história. E no caso do Joel, é realmente como toda causa gera toda ação, como que é? Toda ação gera uma reação, né? Toda causa tem o seu efeito. E com certeza, assim como nós temos aí as nossas dificuldades, vivemos certas situações, é porque lá no passado cometemos algo que não foi tão legal, não ficou bem resolvido, né? Então, e ao mesmo tempo, acho que eu falei tudo, não vou ser, que o meu tempo já está se esvaindo, e o Alessandro também quer falar. Eu tenho um print de uma tela aqui, né, que é legal, porque a Rita comentou o negócio das lembranças de vida passada, né, que a Solange comentou. Então, está escrito assim aqui, ó, os inconvenientes das lembranças, né, se a gente as tivesse, né. Então, fala assim, a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes, poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Obrigado. Muito bom, isso mesmo. Obrigada, gente. Alessandro, Solange, os demais, Ricardo, muito bom. Acho que deu para aquecer bastante aí as nossas reflexões, a gente já está nos instantes de encerramento, mas eu acredito que ficou aí uma reflexão bem interessante da gente olhar ali para as nossas, né, as nossas intenções, os nossos deveres, responsabilidades principalmente. Muito bom. Um minutinho, talvez, alguém queira complementar 1 minutinho? Podemos partir para o encerramento, então? Maravilha? Eu acho que poderia
como também faz parte da doutrina, né? A Ideli tem uma palestra nessa semana, depois a gente colocar o flyer aí no grupo. Não, beleza, eu vi, a gente recebeu hoje. A Ideli vai... É na semana que vem, né, Ideli? Eu vou jogar no grupo, gente, tem o flyer. É na sexta-feira, agora dia 28, mas é presencial lá no Caminho da Luz. Sim. É presencial, não vai ter transmissão online, não. Sim. Tá? Ali Quem no puder, flyer, eu vou jogar no grupo. Maravilha. Isso, Para quem tá bom. quiser. Obrigada. Gente, agora que eu me dei conta que o mês acaba essa semana, eu achando que ainda a gente tinha o resto de outubro, não, acabou. Papai Noel já está tocando a campainha. Muito bem. Maravilha. Lembrando, só reforçando que já vamos fazer a prece de encerramento, só reforçando, o nosso último encontro do ano, nós vamos fazer uma atividade aqui com a participação de todos, e aí a sugestão é que assistam o filme do Divaldo. Aqueles que não assistiram ainda, é a oportunidade para que, né, a gente compartilhe bastante das reflexões ali do que tirou do filme, dessa história sobre ele, e aqueles que já assistiram, vale a pena ver de novo, façam suas anotações, aproveitem. Então tem o mês de novembro inteirinho. E o último encontro, que vai ser o 1º a 3º de dezembro, a gente encerra o ano pedindo licença para sair um pouquinho do livro, né? Vamos deixar em dezembro, não falaremos dos mensageiros, mas traremos ali a experiência de Divaldo para falar sobre essa mediunidade. Maravilha? Novembro a gente segue normalmente com os temas, o próximo capítulo 11, daqui a 15 dias. Muito bem? Maravilha? E aí, deixamos, então, fazemos o convite a quem deseja, sente a vontade de fazer a prece, uma breve prece, para encerrarmos aí de forma bem gostosa. Quem gostaria de fazer? Isso, é só um que faz, isso mesmo, é só um, assim mesmo. Muito bom. Sandra, você pode fazer para a gente? A Ana levantou o dedo, você quer fazer, Ana? A Ana? Não, olha, eu vi você vi um levantar o dedo. dedinho. Não perdi ninguém com o dedinho levantado? Eu faço. Oh, delícia, muito bom. Vamos lá. Obrigada, Ana. Então, agradecidos por mais essa oportunidade, agradecemos a Deus misericordioso pelo encontro, pela possibilidade de estudarmos, agradecemos por cada um dos expositores, por nos trazerem as questões, por nos trazerem o entendimento, de nos mostrar pelo livro, pelos autores, por nos mostrar, às vezes, coisas tão simples do nosso dia a dia, e que na leitura a gente para e fala, poxa, estou me vendo aí. Então, eu sou muito grata. Então, pedimos permissão para o encerramento da aula de hoje. Com o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória hoje, para todo sempre. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Tenham uma ótima quinzena. Nos vemos, então, capítulo 11, no próximo encontro. Beijo grande para vocês, gente. Muita Beijo, paz. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa semana, boa quinzena. Já estou me acostumando a falar quinzena.